tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Vamos ficar de pé, irmãos. Separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos,
nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quero ver a igreja nada poderá nos separar do amor de Deus, nosso Senhor. Poder sentar, irmãos. Nesse momento nós vamos passar um vídeo da campanha de missões, porque Ele me amou primeiro. Então esse é o tema dessa campanha de missões. Eu me considero filho. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou na mensagem, no finalzinho da mensagem. O pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico,
mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu, e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras, e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção, porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente, assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria, de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Glória a Deus, irmãos, né? O Evangelho, ele tem esse poder de resgatar o homem. Eu convido o irmão a você ficar de pé, nós vamos estar orando pelo Missões, porque ele me amou primeiro. Essa é a maior razão de propagarmos e anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, certo? Vamos estar orando. Baixe sua cabeça, ore pelo Missões, para que Deus desperte em nós esse desejo de fazer o melhor, de buscarmos o melhor, de buscarmos a vontade do Senhor. Querido Deus, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor me amou, porque o Senhor derramou seu sangue na cruz, ó Deus, para nos remir, ó Deus, da culpa, da condenação que havia sobre nós, sobre a sentença que havia sobre mim, sobre nós, sobre a condenação que pesava sobre nossas cabeças pela desobediência do homem, pela desobediência do pecado. Mas o Senhor, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, envia o seu Filho, ó Deus, que morre na cruz, ó Deus, que derrama seu sangue na cruz, ó Deus, por cada um de nós, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, por cada missionário, ó Deus, espalhado pelo Brasil, ó Deus. Cada missionário, ó Deus, espalhado neste mundo, ó Deus, pregando e anunciando o Evangelho do Senhor, Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, continue de pé, nós vamos cantar uma música que diz: faça o seu melhor. Que você possa trazer os dízimos e oferta no altar do Senhor com essa canção.
E vamos louvar o Senhor com nossas palmas, viu, irmãos? Cante, cante, cante ao Senhor para sempre. Cante, cante, cante ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor para Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Aplauda, 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 aplauda o Senhor pra sempre. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Agora eu quero ver você sair do chão. Pule, pule, pule ao Senhor pra sempre. Pule, pule, pule ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra... Agora diga ao Senhor: te amo, te amo, te amo, Senhor, pra sempre. Te amo, te amo, te amo ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh. Bem baixinho, bem baixinho. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Mais uma vez. Faça o melhor, oh, faça o melhor. Segure, vamos mais uma vez. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o seu melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o seu melhor, irmãos. O seu melhor para Deus vai fazer a diferença. Poder sentar, irmãos. E nós vamos cantar essa, irmão. Logo após nós traremos a mensagem do Senhor. Situação dessa vida me faz sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar
há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se for novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Senhor Deus, na beleza da tua santidade, ó Deus, pelaquilo que o Senhor é, pelaquilo que o Senhor tem sido em nossas vidas, ó Deus. Nós te bendizemos, exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para abrir sua Bíblia em Mateus. Diz aí para quem está do seu lado: eu estou feliz por ver você nessa noite. Está muito fraco, né? Como dizia, diga mais com alegria: eu estou feliz por ver você nessa noite. Amém, irmãos, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido, irmãos, para vocês abrirem Mateus 9. Certo? Vamos trazer nessa noite, eu quero trazer uma reflexão. Mateus, Evangelho de Mateus.
Mateus do 32 ao 38. Irmãos, missões, anunciar o evangelho sempre foi, irmãos, um desafio muito grande. Anunciar o evangelho sempre é uma tarefa que o Senhor nos comissionou, que o Senhor escolheu a cada um de nós para que nós pudéssemos anunciar o evangelho do Senhor. E muitas vezes nós, como os servos do Senhor, temos essa dificuldade de entender o chamado do Senhor, de entender para que o Senhor nos chamou. E cada um de nós, irmãos, temos uma missão quando somos chamados por Cristo, mas é difícil, nós temos essa dificuldade de compreender essa missão quando Cristo diz assim: Assis, eu te chamei e eu tenho uma obra específica para você, eu te chamei, tem algo específico para você. Mas a igreja do Senhor, quando eu digo a igreja universal do Senhor, ela tem esta dificuldade de entender a missão no qual nós fomos chamados. Em Mateus 9, a partir do 32, retirando-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado, e expeliu o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam pela maioria dos demônios, ele expele o demônio. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são o quê? Mas os trabalhadores são? Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos porque nós dependemos do Senhor, nós dependemos da tua graça, da tua misericórdia para essa noite. Nós te bendizemos, te exaltamos. Irmãos, nós vemos aqui Jesus no seu cumprimento da sua missão. E quando Jesus ele sai para a sua missão, ele começa a exemplificar, ele começa a mostrar aos seus discípulos como eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar na pregação do evangelho, como eles deveriam anunciar o evangelho. Diz essa palavra a partir do 25 que Jesus percorria, irmãos, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Então, irmãos, a primeira coisa que nós podemos ver como pregação e como anúncio do evangelho, que o evangelho é um evangelho de ação. Não tem como a igreja dizer que pratica o evangelho se a igreja fica entre quatro paredes, porque o evangelho é um evangelho de ação, é um evangelho que a igreja sai, que a igreja anuncia o evangelho do Senhor. Quando eu digo igreja, eu e você. Olha para quem está do seu lado e diz: eu sou igreja. Se eu sou igreja, eu tenho que ter o quê? Ação. Se nós somos igreja, se a igreja ela tem a ação, ela tem um verbo de agir, de sair, de anunciar o evangelho, irmãos, não temos que ficar parados esperando que as pessoas venham até nós. Nós temos que sair, anunciar, propagar o evangelho do Senhor. Para isso que Cristo nos chamou. E hoje há uma inversão de valores, há uma inversão do entendimento do que é igreja. Nós entendemos que igreja é festa, é animações, é isso também, irmãos, mas o maior papel da igreja é anunciar o evangelho do Senhor.
Isso está no DNA da igreja. E quando a igreja ela perde esse DNA da ação, quando a igreja perde esse DNA, quando nós perdemos como servo de Cristo o DNA da ação de anunciar o evangelho, nós deixamos de ser igreja, irmão. Diz para quem está do seu lado, qual o teu DNA? Irmãos, e o nosso DNA tem que ser o DNA de Cristo. Quando as pessoas olhar para mim e para você, tem que ver Cristo em nossas vidas. Mas muitas vezes as pessoas não estão reconhecendo a nossa vida, a nossa ação como igreja do Senhor. E muitas vezes as pessoas perguntam, ainda há aquela igreja? E a resposta está essa. Glória a Deus, irmãos. A maior resposta que a igreja pode dar é a sua ação. É fazer a diferença. E a primeira ação, irmãos, que nós podemos ver que Jesus começa a fazer é o quê? Ele andava pelos povoados, a ação de andar. Segundo, ensinando. E nós temos um papel, irmão, de ensinar a palavra do Senhor. Dentro da ação, o nosso papel é ensinar a palavra do Senhor. É ensinar o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Nós queremos ensinar meios que não existem. Se nós não ensinarmos a palavra do Senhor, as pessoas vão perecer, as pessoas não vão reconhecer, não vão entrar no caminho da graça que é Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, anunciar a palavra de Cristo, o evangelho da salvação. Lá em Romanos, convido você a abrir em Romanos 10. Romanos 10. Vamos lá, irmãos. Está marcado já. Quem encontrou, diga amém. Diz o quê? Em Romanos 10, vamos ler só, quem quiser ler pode ler bem alto, 13 ao 15. São os pés do que anuncia as novas. Irmãos, isso é ação, é anúncio, é fazer a diferença, é pregar o evangelho de Cristo, é o evangelho da graça, o evangelho que transforma a vida. E nós, muitas vezes, irmãos, nós queremos mudar a humanidade com boas ações, queremos mudar a humanidade com até intenções boas, mas a única maneira de mudar a humanidade é através do evangelho de Cristo. Do evangelho, nós dizemos que a humanidade está caída, que a humanidade tem se mostrado diferente. Todo dia, irmão, nós ouvimos coisas que a gente ficamos admirados, porque isso é falta do evangelho de Cristo, é falta da presença de Cristo, é falta da igreja do Senhor nas ruas, é falta de eu e você anunciar o evangelho e fazer a diferença. Primeira coisa, irmãos, é ação. Na questão de pregar o evangelho, é ação. E dentro da ação nós temos que ensinar, pregar o evangelho e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, há uma doença muito grande, há uma doença que tem destruído a humanidade, e nós pensamos no coronavírus. Coronavírus destruiu pessoas, sim ou não? Muitas pessoas, mas há uma doença maior que tem destruído não só a vida, mas também a alma dessas pessoas, que é o pecado. Essa é a maior doença do século. O pecado tem aprisionado pessoas em cativeiros que só Cristo pode tirar. Mas só Cristo só vai tirar através da pregação e o anúncio do evangelho. Quantas pessoas, irmãos, em cima de uma cama, talvez precisando apenas de uma oração sua, de uma oração minha.
Irmão, a Bíblia diz que Cristo não mudou. Cristo continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Se o Senhor enviar você num lugar que tiver uma pessoa enferma, se Deus direcionar você, ore que a cura vai chegar lá. Você crê nisso? Quantos creem que Deus continua curando? Diga amém. A Bíblia diz que Deus continua sendo o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então o mesmo Deus que curou no passado continua curando. Essa é a nossa missão, irmãos. Me faz lembrar o pastor Silvani, há muito tempos atrás, irmãos, ele na Juvep, ele estava numa casa, num sítio, e não havia, irmãos, como no sítio bem distante, trazer aquela criança para a cidade, e a criança estava com muita febre na sua rede, e eles tiveram o direcionamento de Deus e disse: nós vamos orar por essa criança. E eles oraram, e a criança foi curada para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E é para isso que o Senhor nos direciona, para curar pessoas através das orações, para expulsar demônio, assim se for da vontade do Senhor, porque esse é o evangelho de Cristo Jesus, um evangelho de ação. E ainda diz assim no versículo 1, nós vemos a ação do evangelho. No 36, deixe sua Bíblia aberta, diz assim: vendo eles as multidões, compadeceu dela, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, o evangelho também é um evangelho que exige de nós atitude. Se nós não tivermos atitude, nós sabemos que é uma ação, mas tem que ter atitude de compadecer das pessoas, de olhar para as pessoas, assim como Cristo nos amou, nós devemos olhar para as pessoas. E eu faço uma pergunta à igreja do Senhor que está nesse lugar, nessa noite. Quando nós entendemos do amor de Cristo, eu pergunto a vocês, qual é a primeira imagem que vem na mente dos irmãos? Quando você entende do amor de Cristo. Vamos lá, irmãos, tentar falar? Oi? A cruz. A maior demonstração primeiro começou pela cruz. A cruz, ela simbolizava a pior das vergonhas da época. Só quem carregava a cruz, Gabriel, era um dos piores presos. E Cristo, ele foi comparado com um dos piores presos por amor de mim e você. Foi chicoteado, foi zombado, foi escarnecido. E o mais impressionante, irmãos, quando Cristo se refere, quando ele traz essa essência do amor, o mesmo amor que Cristo morreu por nós, é esse amor que Cristo espera de mim, de você. O amor da cruz, o amor de carregar, de suportar uns aos outros. O evangelho, irmãos, é o evangelho de suportar, de aguentar, de carregar a cruz. E nós vivemos um evangelho muito circunstancial. Eu imponho as minhas circunstâncias para amar Elisângela, eu coloco as minhas circunstâncias para amar Emerson, eu coloco as minhas circunstâncias porque nós temos um evangelho circunstancial. Mas esse não era o evangelho que Cristo amou e derramou o seu sangue na cruz. É um evangelho de sacrifício, um evangelho de amor. É esse o evangelho que Cristo espera de mim e de você, irmãos. É esse o evangelho que Cristo nos amou. E quando nós olhamos para a cruz e vemos o sacrifício de Cristo, esse é o sacrifício que Ele espera de mim e de você. Diga mais uma vez para quem está do seu lado. Qual é a proporção do seu amor? Que termômetro eu mediria o meu amor por cada um de vocês? Como bateria? Será se Cristo tivesse... Cristo tem, mas se aquele aparelho que nós
medimos a sua temperatura quando você entrou nesse templo, medisse a sua temperatura, o seu amor, quanto daria? Passaria dos 36? Diminuiria para os 32? Qual seria essa medida do seu amor? Irmãos, compaixão é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é sentir o que o outro está passando. Me faz lembrar, irmão, de uma história bem interessante. Um homem muito famoso, muito rico, ele teve suas famas, e um dia ele disse que entrou no fundo do poço e começou a vender suas propriedades, os bens que ele tinha adquirido na fama. E um certo dia ele estava na sua casa, e o oficial de justiça chegou com uma carta e disse assim: eu vim buscar o seu carro. E o oficial de justiça olhou para ele e disse: olha, eu vou levar o teu carro, meu filho é muito seu fã, ele gosta muito de você. Como é que eu vou conseguir levar o carro daquele que meu filho ama muito? E mais impressionante, irmãos, extraordinário dessa história é que o filho daquele oficial de justiça estava no hospital sendo tratado de câncer. E o homem, o ator famoso, olhou lá e disse assim: seu filho é uma pessoa, seu filho é meu fã, que sou uma pessoa famosa. Peraí, vou buscar. E ele foi lá, pegou um bonequinho dele, disse: leva para o teu filho. E ele disse assim: eu comecei a agradecer a Deus pela boa ação, porque eu comecei a olhar, irmãos, ele disse, eu comecei a olhar e vi que meus filhos estavam bem. Meus filhos estavam bem. E o filho daquele homem, talvez, ele não pudesse ver mais, porque ele estava com câncer no hospital. E mesmo assim ele disse assim: pode levar meu carro, porque você veio para isso. E quando nós entendemos, irmãos, e nos colocamos no lugar do outro, que a dor do outro muitas vezes é uma dor que está mais forte do que a sua. Talvez aquele ser humano está precisando mais de você do que você esteja precisando dele. E era assim o amor que Cristo tinha pelas ovelhas, quando Cristo olhou para aquelas ovelhas e viu aquelas ovelhas desgarradas, sem pastor, exausta, aflita. E você vai encontrar, irmão, muitas pessoas aflitas, talvez querendo dar um fim na sua vida, querendo tirar a sua vida, exausta, sem pastores, sem direção de vida. E nós temos, irmãos, a maior cura que podemos oferecer é o Evangelho de Cristo. E nós muitas vezes estamos só preocupados com a nossa dor, com a nossa enfermidade, e quantas pessoas padecendo, sem direção, sem Cristo, e nós ficamos medíocres em nossas casas, no nosso conforto, irmãos. Que compaixão é essa? Que compaixão é essa que não consegue sentir a dor do outro? E isso é o Evangelho de Cristo, é como Cristo olhou para aquela multidão. Ele teve uma ação, teve uma atitude, e agora, irmãos, ele dá um direcionamento. Diga para quem está do seu lado: direcionamento. Ele não apenas teve uma atitude de ação, uma atitude de atitude, mas agora ele dá um direcionamento por seus discípulos. Irmãos, e é esse direcionamento que Deus está dando para você nessa noite. É esse o direcionamento que o Senhor está te dando nessa noite. Diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é o quê? Vamos repetir mais forte. A seara verdadeiramente é, mas poucos são os trabalhadores. Irmãos, há uma demanda muito grande
As meninas aqui, Flávia e a mãe dela, sabe que em São Paulo, nos bairros que elas andam, há uma necessidade muito grande, né? Quantas pessoas morando na rua, né? Nos períodos de frio, quantas pessoas morrem nas ruas, quantas pessoas que já não vê as suas famílias há tanto tempo. E tem projetos que o Senhor mobiliza para que nós possamos trabalhar para que essas pessoas sejam alcançadas. Irmãos, na nossa cidade há muitas pessoas necessitando de uma palavra sua, necessitando de ouvir Antônio dizer: Cristo te ama, necessitando de ouvir você dizer: olha, há alguém que morreu por você, como aquele rapaz, né, que ele perdeu seu pai, a vida. Quantas pessoas há como aquele rapaz culpando Deus? Quantas pessoas há como aquele rapaz culpando alguém porque ainda não ouviu o evangelho que liberta? E Jesus Cristo olha para o seu discípulo: olha, realmente a seara é grande. E quando Jesus Cristo olha para o seu discípulo, ele estava dizendo: olha, vocês têm que entender e fazer a parte de vocês. É como Cristo estivesse dizendo para nós: olha, a seara é grande. E há uma oração muito intrigante nossa, que a gente ora dessa forma: Senhor, que o Senhor envie o quê? Pessoas para pregar o evangelho, quando Cristo quer usar você. Nós queremos, irmãos, transferir a responsabilidade para o outro. Senhor, levanta a pessoa para anunciar o evangelho, mas Cristo quer usar você, Cristo quer usar eu, quer usar cada um de nós. Nós sempre, nas nossas orações, queremos transferir a responsabilidade para o outro, mas Cristo quer usar eu e você. Quando você for orar, irmão, não diga mais: Cristo, envia a pessoa, que eu possa ir, que eu seja usado, que eu possa falar. Mas talvez você esteja dizendo: eu não sei falar. Quem sabe falar Cristo me ama? Quem sabe dizer Cristo te ama? Cristo morreu por você? Todo mundo sabe dizer isso, né? Todo mundo sabe dizer isso. Então, se você sabe dizer isso, irmãos, é o necessário. Irmãos, tem uma irmã, hoje ela está na Celeiros e Missões, lá em Uberlândia. Nós íamos fazer o aniversário da igreja, se lembra disso, lá na quadra do Instituto, antes da reforma. E essa pessoa, ela ia caminhando e achou um convite da igreja no chão. E disse: olha, eu vou para esse evento. Ninguém convidou ela, mas ela achou o convite e foi para lá. E se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Deus sabe agir da forma que Ele quer, mas só fez isso porque a igreja estava trabalhando para o Senhor. Porque a igreja estava propagando, entregou aquele convite a alguém, e alguém deixou para lá. Mas Deus tinha um projeto na vida daquela pessoa. Quando, irmãos, a igreja ela tem propósito, quando a igreja tem atitude de sair e anunciar o evangelho, Deus faz essas coisas. E nós precisamos, irmãos, anunciar o evangelho do Senhor. No 38, irmãos, se é o final do texto, diz assim: rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, se há uma escassez muito grande de pastores na nossa região. Eu estava refletindo hoje com minha esposa e nós pensávamos no seguinte: Currais Novos, para morar a igreja que nós vamos sábado para lá, a igreja vai fazer 1 ano que está sem pastor. No dia que nós estivermos lá, vai fazer 1 ano que a igreja está sem pastor. A Igreja Batista Viva vai fazer quase 4 anos que está sem pastor. A Igreja Batista Fundamentalista faz mais do que isso que está sem pastor. E a Igreja Batista, da Primeira Batista da Convenção, está quase sem pastor.
ou não sei como está a situação do pastor lá. Mas, irmãos, a gente temos que se preocupar, porque são poucos que se despertam hoje. Pessoas querem ser médicos, querem ser doutores, mas poucas pessoas querem ser pastores, poucas pessoas querem ser ministros do Evangelho do Senhor, poucas pessoas querem anunciar o Evangelho do Senhor. Nós temos uma turma muito boa no seminário, mas nós tivemos um encontro, irmão, só para os irmãos verem. Tinha mais de 30 pessoas nesse encontro, mas infelizmente 3 ou 4 era do Seridó. Então, e muitas vezes quando se forma, querem ir para fora, não querem permanecer na nossa região. Por quê? O Evangelho, a pregação do Evangelho deixou de ser prioridade na vida de muitas pessoas. Então, irmãos, é um desafio de nós orarmos, de nós buscarmos. Quem esteve no último domingo, o pastor Adão está com mais de 4 igrejas, mais ou menos, São José e Caicó, porque não tem pessoas para estar à frente daquele trabalho, pela escassez de pessoas. Então é um desafio, irmão, de nós estarmos orando para que Deus levante pessoas, para que Deus desperte jovens, que Deus desperte missionários, para que possam ir para o campo a anunciar o Evangelho do Senhor. A obra do Senhor, irmão, tem urgência. A obra do Senhor tem uma grande necessidade de pessoas que queiram estar à disposição do Senhor. Nós vamos fazer o que, irmãos? 2 anos. E não há pessoas que queiram vir para um campo desse. Nós temos orado, nós temos buscado, não há pessoas que queiram estar num campo desse, porque é um campo que é dificultoso, irmãos. Que nós possamos orar, que nós possamos intensificar as nossas orações, irmãos, para que pessoas se qualifiquem, para que Deus desperte pessoas para estar na obra do Senhor. Eu convido você, irmãos, a ficar de pé. E nós vamos estar orando. Quero convidar o irmão Antônio, ele vai fazer uma oração pela obra missionária no nosso estado, no nosso país. Gilane, vê se Júnior está aí. Pode orar, irmão. Oremos. Senhor Deus amado, Pai, é assim que eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abrindo, Senhor Deus, os corações, Senhor Deus, dos missionários, Senhor Deus, para buscar mais da Tua palavra, Senhor Deus, para essa região, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, continuar orando, Senhor Deus, para que pessoas, Senhor Deus, sintam o desejo, Senhor Deus, de buscar mais e mais do Senhor, Pai, nesse região, Senhor Deus, Seridó, e cuida também, Senhor Deus, nas missões nacionais, Senhor Deus, que pessoas, Senhor Deus, também colocam o desejo, Senhor Deus, de se envolver mais e mais na obra do Senhor, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, os demais, Senhor Deus, missionários que estão nos trabalhos, Senhor Deus, nas regiões do Nordeste e do Sul do país, Senhor Deus. Guarda cada um debaixo da proteção do Senhor, Pai. Assim que eu sou grato a Ti por tudo. Amém, Senhor. Irmãos, eu gostaria de desafiar você a orar pelo você agora. Você vai orar pelo missionário que Deus colocou na sua casa. Você é o missionário da sua casa. E você vai orar por você. Será que você tem agido? Será que você tem feito a diferença na sua casa? O seu lar vai ser o reflexo da sua busca com Deus. O seu lar vai ser o reflexo da sua vida diária com Deus. Não tem como seus filhos, sua família ser alcançada se você não tiver uma vida com Deus, uma vida de oração. Muitas vezes não serão nem alcançados, mas terão conhecimento do Evangelho, do caminho. Convido você a estar orando nesse momento. Apresenta tua mãe, teu pai, teu filho, teu esposo diante do Senhor, seu vizinho. Que você possa estar orando nesse momento.
você possa estar orando, irmãos, pela sua família. É momento de clamor, ó Deus. Você pode levantar a sua voz, irmãos, e clamar ao Senhor. Entrar com ousadia no Santo dos Santos. Que vida, ó Deus, de evangelho. Que evangelho eu tenho vivido, ó Deus. Qual tem sido o evangelho que eu tenho mostrado, ó Deus, para as pessoas. Paizinho querido, nós entramos, ó Deus, em Tua presença mais uma vez, ó Deus. E queremos, ó Deus, rogar por cada um de nós. Senhor, que evangelho eu tenho vivido, ó Deus. Que evangelho eu tenho sido, ó Deus. Que imagem eu tenho sido no meu lar, na minha casa. O primeiro campo, Senhor Deus, missionário de atuação nossa, é o nosso lar, a nossa casa, Senhor. É nesse lugar, Deus, que nós temos que fazer a diferença. É nesse lugar, Deus, que nós temos que ser a diferença, Senhor Deus. Tem misericórdia, ó Deus, da minha vida, ó Deus, para que eu possa ser a diferença. Para que eu possa ser instrumento, ó Deus, no meu lar. Primeiro no meu lar, Senhor Deus. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, de mim. Qual tem sido a minha atuação, ó Deus, na minha casa? Se eu não tenho sido bênção, ó Deus, fala comigo, ó Deus, me repreende, ó Deus. Senhor Deus. Senhor Deus, Paizinho, fala com cada um de nós, ó Deus, que tenhamos ação, atitude, ó Deus, que possamos entender a urgência que há no Evangelho, ó Deus. Ó Deus, de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja
vou pedir para você continuar orando o Senhor, buscando o Senhor, exaltando o Senhor. Na sua oração, vou chamar o pessoal do louvor para continuar essa música, adorando o Senhor. Levante sua mão para os céus e adore a Deus como fosse a última vez que você estivesse na presença do Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo. Que esse seja, Senhor, nosso Deus, o nosso desejo nessa noite. Que essa seja a nossa atitude, ó Deus, a sair daqui, que o Senhor cresça, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que dependemos do Senhor, ó Deus. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, já teríamos sido destruídos, ó Deus, como diz na tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor cresça, Senhor Deus, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, ó Deus. Que venhamos diminuir, ó Deus, para que a tua glória resplandeça, ó Deus, mais e mais e mais, ó Deus. Assim, ó Deus, o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, em paz para os nossos lares, debaixo da tua santa proteção, ó Deus. Que a graça do Senhor
que as 12 consolações do Espírito Santo seja derramada em nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos em paz, irmãos, que assim o Senhor nos acompanhe. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, um aviso bem rápido. Quem desejar ir a Currais Novos, por gentileza, dê seu nome. A passagem custará R$5 apenas, certo? Dê seu nome a Anailson. Vai pegando o nome do povo aí, Anailson.